No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Final de quinta-feira, né? Uma noite abençoada para você que ouve aqui o Minuto da Unicidade, dia 7 de novembro de 2018. Aqui estamos com a ajuda de Deus, né? Para gravarmos o Minuto da Unicidade, ajudar você que quer, né, aprimorar seus conhecimentos na unicidade de Deus. Vamos ao tema de hoje. Bom, minha gente, o que eu queria falar hoje aqui no programa é muito importante analisarmos que no afã de defender e de encontrar no Velho Testamento bases para sustentar a Trindade, muitos teólogos recorreram e algumas pessoas que tentam encontrar algum vestígio de Trindade santa, né, no céu, nas Escrituras, pegam todas as passagens possíveis que puderam apresentar alguma coisa com relação aos três e aquela coisa toda, né? Você já deve ter percebido isso. Essa é a estratégia da teologia para sustentar uma mentira há mais de 1.700 anos, porque esse assunto não é debatido agora, isso não surgiu nos anos 50, isso não surgiu no século passado, retrasado, não. Isso, na verdade, essa doutrina trinitariana, oficialmente, tem mais de 1.700 anos, lá no Concílio de Nicéia, a partir do ano 300 e alguma coisa, 320, 325. Pesquise isso. Bom, mas anterior a isso, já se existia na cultura egípcia, grega, né? Lá a gente fala sobre isso no nosso livro, algumas culturas falavam-se, várias culturas, né? Os Sumérios, a Babilônia, enfim, essa doutrina ela é milenar, né? Mas vamos lá, eles pegam um texto, por exemplo, eu já ouvi o absurdo nessa minha pequena trajetória na unicidade e discutindo o assunto com muitas pessoas, sobre aquela passagem de Gênesis 18, quando o Senhor aparece a Abraão, o texto e alguns textos, né, alguns títulos dessa passagem em Gênesis 18, você vai ver que lá diz, 3 anjos aparecem a Abraão, os títulos. Mas, se você fizer uma leitura responsável do texto, você vai ver, o Senhor, Gênesis 18:1, o Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manri, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, olha aí, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda e correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão, enquanto declarou a Abraão, meu Senhor, encontrei graças aos teus olhos na passagem do teu servo, sem que te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai vossos pés e repousai debaixo destas árvores, também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, e depois seguireis a vossa jornada. E ao que eles responderam assim, seja como tu fizeste. Então, veja, o Senhor, o texto começa falando, o Senhor apareceu a Abraão, no bosque, nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado, lá Abraão descansando, viu 3 varões, 3 homens. E esse texto, erroneamente, tem sido usado por muitos para dizer que tratava-se de trindade, mas não é trindade. Se você buscar nos originais da Bíblia, eu estou lendo aqui a versão King James, mas em várias versões, afirmam que quem veio falar com Abraão é o próprio Deus, o Senhor com seus anjos. E sempre acontece isso, tanto é que se você ler todo o texto, fizer uma leitura pausada, responsável, e se você também tiver o trabalho, né, o acesso, a condição de visitar os originais da Torá, você vai ver que trata-se de Jeová, ou Yahvé, o nome do Deus eterno, trata-se do eterno.
que vai comunicar a Abraão a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão, o Senhor aproveita para anunciar a Abraão, além das destruições da cidade, antes disso tudo, ele começa a dizer, a entregar a revelação para Sara, de que ela, dentro de 1 ano, seria a mãe de Isaac. Ela já estava bem avançada de idade, começou a rir. Então, veja, depois disso tudo, o Senhor, os anjos ali, aceitam a oferta pronta de Abraão, né? Abraão oferta água, oferta tudo, né? Por isso que o princípio da hospitalidade é um princípio bíblico, porque você vê que Abraão recebe o Senhor e anjos e trata com toda né? toda a reverência, trata bem, não é verdade? O mesmo acontece quando o Senhor fica conversando com Abraão, enquanto envia 2 anjos lá para destruir as cidades. Ló faz a mesma coisa com os anjos de Deus lá na cidade, das cidades de Sodoma e Gomorra, aonde morava Ló com sua família. Dá tratamento também especial. Eles tentam lá, os habitantes daquelas cidades, estuprar os anjos, e Ló achou aquilo um absurdo, chegou até a oferecer as filhas para que não tocasse naqueles varões, porque é um princípio da hospitalidade. O estrangeiro em Israel é tratado com muita honra naqueles tempos bíblicos. Eu não sei hoje como é que é a questão lá, mas provavelmente se guardam, né, esses preceitos. Com certeza ainda somos bem tratados em Israel. Mas veja, não se trata de trindade. Usar esse texto de Gênesis 18 para falar que é trindade é um completo absurdo, não tem sustentação bíblica. Embora o tratamento tenha sido igual, mas se você lê o texto, por exemplo, essa Bíblia que eu estou lendo aqui é King James, lá no verso 14 de Gênesis mesmo 18, ele diz assim, ó, acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Falando para Sara, lá, para Abraão, né, quando ela riu. Então veja, o Senhor está prometendo, falando pessoalmente. Agora, eu tenho aqui a versão da Sociedade Britânica, tá? Essa versão da Sociedade Britânica, a Bíblia da Inglaterra. Você vai ler o Gênesis capítulo 18, verso 1, diz assim, apareceu Jeová a Abraão, juntos aos terebintos, né? Junto aos carvalhos lá. A mesma coisa, apareceu Jeová. E ele viu 3 homens. O texto aqui também diz, viu 3 homens. Mas esses 3 homens não trata-se de trindade, é Jeová e seus anjos. Se você lê na sequência, você lê atentamente, você vai ver que os anjos vão para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E para confirmar que é o Senhor Jesus, no debate mais anos, né, depois, milhares, depois o Senhor questiona isso para os judeus. Porque o Senhor Jesus, no debate com eles, vai dizer lá em João 8, fala assim, ó, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e o viu e regozijou-se. A felicidade de Abraão em ver o Senhor, em ver o dia em que o Senhor tirou para visitá-lo pessoalmente. Abraão fez uma festa. E eles perguntaram, tanto é que os judeus entenderam. Lá em João 8 você vai ler isso, versos 56 e 57. Perguntaram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos, como é que você viu Abraão? Olha aí. Eles entenderam o que Jesus falou. Eu tive com Abraão, pô. Abraão alegrou me ver. É claro que alguns teólogos vão dizer que viu o dia do Senhor Jesus, é dizer que tem a ver ali com o sacrifício de Isaac e que aquilo ali passava uma mensagem espiritual para dizer que, né, Deus envia, né, faria o sacrifício com o seu filho semelhante, como os teólogos dizem, a mesma coisa que Abraão ia fazer, ofereceu o seu filho, Deus também ofereceu dele. Isso aí estava apontando para aquilo. Não. Ainda que você possa até ver que haja alguma ligação espiritual, mas Deus não tem filho. Não quer dizer isso. Não quer falar sobre isso.
Porque no monte que Abraão ia oferecer Isaac é o mesmo monte onde foi construído o templo de Salomão, aonde depois Jesus teria sido sacrificado 1000 anos depois. Isso tudo aí é conversa de teólogo para justificar essa questão que eu estou te falando, mas o próprio Jeová esteve pessoalmente acompanhado de 2 anjos para comunicar a Abraão algumas coisas, para conversar e passar tudo para Abraão. É o pai da fé. Por isso, exatamente por isso, por vários outros motivos, porque ele creu no Senhor e por isso o Senhor criou um relacionamento com ele. Não tem trindade, até porque se você vai pegar todos os textos, os títulos desse capítulo, não vai ver lá, a Trindade Santa aparece. Se alguém colocou dessa forma, aí é um erro mais grotesco ainda, porque a base monoteísta, a base do estudo, é a palavra de Deus. O monoteísmo, né, de um Deus, a crença em um único Deus, isso vem dos judeus, vem de Abraão, o pai do monoteísmo, o pai da fé. Então não tem contato com trindade. Até porque a própria expressão trindade, ela contraria qualquer conceito monoteísta. Qualquer definição teológica monoteísta não pode, ela entra em contradição com os princípios trinitarianos, com a doutrina trinitariana, e ela entra em muita contradição. A gente fala sobre essas contradições no nosso livro. Bom, gente querida, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a você que tem participado, interagindo com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, contamos com a sua oração e amanhã a gente volta, se Deus quiser. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.